Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à nossa série especial sobre os arquétipos de marca. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez, nós desenvolvemos uma série, né? Então esse é o segundo vídeo, falando sobre os arquétipos, esses personagens universais que dão vida a personalidades autênticas para as marcas. Muita gente nos pergunta sobre como os arquétipos podem ser trabalhados no branding, então a gente resolveu fazer essa série aqui, né, no nosso canal, para que vocês entendam melhor um pouquinho sobre cada um desses arquétipos. No último vídeo, se tu ainda não assistiu, acessa algum link que vai aparecer por aqui e assista, onde a gente falou sobre os arquétipos do bobo e do criador, que eles são usados de forma genial por algumas marcas. A gente trouxe ali alguns exemplos bem legais. E hoje nós vamos embarcar aqui numa jornada de sabedoria e pureza. É isso aí, bora falar sobre o sábio, aquele cara que é o guardião do conhecimento e do inocente, a personificação do otimismo? Então vamos lá. Lembrando que, neste mesmo canal, nós também temos outros vídeos sobre arquétipos de marcas. Se tu ainda está perdido sobre o tema, se tu quer entender melhor o que significam esses tais de arquétipo, como que eles ganham vida dentro desse mundão das marcas, acessa aí no nosso canal, no link que também vai aparecer por aqui, e confira com a gente, né, para não ficar perdidão. Mais uma vez, para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou a Laura Marcon, eu sou cofundadora da Oak e sou especialista em branding, em todo o processo de gestão e criação de marcas. E eu amo falar sobre desenvolvimento de marcas com personalidade, marcas mais autênticas, porque o nosso mundo está cansado de negócios, né, que não são marcas de verdade, aqueles negócios que não se diferenciam, que são cansativos, que não fazem jus ao termo marca, né? Ou seja, que não marcam. Então, o meu objetivo é poder ajudar de alguma maneira, né? Mesmo que por meio de vídeos e conteúdos e, claro, dos nossos serviços, a criar marcas que sejam mais fortes e mais humanizadas. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Oak, sobre o nosso trabalho, acesse aqui a descrição do vídeo, tem o nosso site, tem o nosso Instagram, tem o meu Instagram também, para que vocês confiram um pouquinho mais sobre a Laura Pessoa, enfim, tá? Então, sem mais delongas, vamos explorar o conteúdo, que temos bastante coisa para falar hoje. Começando pelo arquétipo do sábio. Aqui a gente tem um arquétipo que ele é cheio de sabedoria, ele é cheio de conhecimento e compreensão. Mas o que significa ser um sábio, né? Porque parece algo tão vago, tão subjetivo, que de fato é um sábio. Em sua essência, o sábio é aquele cara que busca a verdade, tá? Ou seja, ele não quer só ver o mundo ao seu redor, né? Ver e deixar passar as coisas como elas são. Ele quer entender o que está ali por trás, ele quer compreender cada aspecto que nos roda, ele quer estar por dentro, tá? Com muita sabedoria. A gente tem uma grande figura, né, popular do arquétipo do sábio, que é o Yoda, tá? A gente também vê em outros filmes, né, o Gandalf do Senhor dos Anéis, o Yoda ali, como eu falei, do Star Wars, enfim. Então, esses são clássicos e até clichês quando a gente fala da personificação do sábio, para trazer um pouquinho para esse mundo mais do nosso dia a dia, de entender que eles são guias, que eles são mentores, que eles são professores. Eles estão sempre prontos para compartilhar o conhecimento, para instruir as pessoas. Porém, o sábio não é apenas sobre conhecimento acumulado, ele não é, né? Ai, eu preciso ser alguém com muita experiência de vida, muitos anos para ter sabedoria. Não. A sabedoria, né, e o arquétipo do sábio é sobre reflexão, sobre discernimento e a busca constante por aquele significado mais profundo, para que a gente entenda, né, o porquê das coisas. Se vocês já assistiram o vídeo que eu ensino o propósito, se não assistiu, confere aqui no nosso canal, a gente fala sobre o propósito é a busca constante, né, o propósito de uma marca é a busca constante do porquê que aquela marca existe. Então, o sábio entra meio que nessa ideia, assim, do porquê, né? O porquê que a gente faz o que faz, qual é o significado de estar por trás daquilo, eu tentar trazer de forma mais didática, mais explicativa, né, o que eu quero transmitir. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Tá? Então, o sábio, ele nos lembra que a verdadeira sabedoria, ela não vem só de livros ou de fatos, né, de notícias, de jornais, enfim, de eu consumir muito conteúdo, mas sim de compreender quem nós somos, de compreender o mundo, de compreender o nosso redor. E antes de entrar mais a fundo aqui de como as marcas usam o sábio, eu até queria trazer um exemplo para contextualizar, né, que logo que a gente está falando, o sábio parece aquela marca que, né, ela é super conhecedora de tudo, ela vai trazer muito conteúdo, ela é técnica e não necessariamente. A sabedoria, ela pode vir de diversas maneiras. A gente está atendendo uma cliente agora na Oak, né, onde a gente está construindo a marca dela, e ela trabalha com cosméticos para mulheres
com mais de 40 anos. E o arquétipo dominante que a gente entendeu ali da personalidade da marca é o sábio. E não é, né, só porque ela vai trabalhar com mulheres que tenham mais de 40 anos, mas porque ela traz essa questão da sabedoria, da experiência de vida para comunicar para essas mulheres o porquê, né, que a beleza, o cuidado é importante após essa idade, que a gente se aceitar é muito importante, né, depois de um certo tempo, né, para a gente não ser anti-idade, mas sim conseguir aceitar a nossa idade, conseguir aceitar o nosso desenvolvimento, enfim. Então ela traz isso com muita sabedoria por meio dos produtos, por meio de conteúdo, mas não por meio de notícias informativas, né? Então só para que vocês entendam um pouquinho do contexto que a gente pode trazer qualquer arquétipo em marcas de qualquer nicho, né? Nesse caso, é uma marca de cosméticos trazendo o arquétipo do sábio como dominante. Não necessariamente, né, uma marca que dá cursos ou que passa informação. Então, só para que vocês entendam, né? Qualquer arquétipo, ele pode ser bem trabalhado em uma marca. O que é mais importante é a gente entender quais são as características, a personalidade daquela marca, para que a gente consiga fazer, né, uma construção arquetípica por trás daquela marca. Enfim, continuando. Então, como é que as marcas podem canalizar a sabedoria do sábio? Como eu trouxe, no mundo do branding, o arquétipo do sábio, ele existe ali para trazer insights, para educar, para iluminar as marcas. Então, as marcas que adotam esse arquétipo como dominante, muitas vezes elas devem se posicionar como fontes confiáveis de informação e conhecimento. Então, aqui no caso dessa minha cliente, por exemplo, né, ela trabalha com cosméticos para mulheres que têm mais de 40 anos, ela tem que trazer a importância da perimenopausa, a importância de usar aqueles cosméticos para fazer com que a pele envelheça melhor. Enfim, ela tem que trazer verdade, ela tem que ser vista como uma fonte confiável de que não vai ser só uma marca que eu vou estar consumindo. Assim como essas marcas que tem o sábio como dominante, elas precisam inspirar o público a pensar, a questionar, a aprender, né? Lembrando ali o porquê, né, que eu falei do propósito. E muitas vezes a gente pode enxergar até o público de uma marca do sábio como aquela criança que fica constantemente perguntando: Mas por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? é porque a gente tem que instigar essa curiosidade, tá? Ela faz parte do sábio. Aqui, exemplos mais óbvios, mas que ilustram bem, é a National Geographic, BBC, enfim, são exemplos de marcas que têm o sábio como dominante e que trabalham muito bem isso. Então, ser um sábio no mundo das marcas não é apenas sobre ter respostas, tá? Eu não sou sábio se eu só sei as respostas para tudo, mas sim é sobre fazer as perguntas certas, é sobre desafiar o status quo, é sobre estimular a curiosidade do meu público, tá? Então, eu quero gerar uma roda de conversa, eu quero ter um momento de conhecimento ali com as pessoas. As marcas sábias, elas entendem que a verdadeira, né, a sabedoria, que a ideia de conhecimento, ela não está só em eu transmitir o conhecimento, é sobre essa capacidade de inspirar as pessoas a ir em busca de conhecimento e também sobre essa troca que existe, tá? Porque o conhecimento todo mundo pode ter, eu posso ler um livro e, nossa, isso não quer dizer que eu sou uma sábia, né? Mas é eu conseguir fazer com que as pessoas queiram absorver esse conhecimento, queiram ter uma troca, tenham essa curiosidade, essa capacidade, né, de buscar um conhecimento por conta própria, a gente poder trocar, tá? Então, o verdadeiro sábio, ele não é aquele que só despeja conhecimento em forma de sabedoria, mas é quem consegue trocar, quem consegue instruir, principalmente. Então, na próxima vez que tu vê uma marca que te desafia a pensar, que te desafia a questionar, que te desafia a crescer, pode ser que tu esteja presenciando um verdadeiro sábio no mundo do branding. Então, fica de olho. Até legal, quando a gente está falando em arquétipo, vocês começarem a observar as marcas que têm comportamentos, né, que a gente traz aqui, que a gente dá aqui de exemplo, para que vocês vejam mais facilmente como que os arquétipos são colocados na prática. Claro que tem muita marca que não tem clareza, né, do seu arquétipo dominante, mas a gente vai entendendo, vai estudando e vai pegando ali algum insight que poderia estar sendo trabalhado por aquela marca. Quais são as características e personalidade do arquétipo do sábio? Bom, o sábio, como a gente falou, ele tem um conhecimento profundo, tá? Ele é reconhecido pela busca incessante dele de querer conhecer, de compreender, como eu falei, né, de estudar, de entender tudo a fundo. Então, ele se dedica a aprender e, como eu trouxe, só aprender não basta, a gente precisa compartilhar com as pessoas, é isso que é a sabedoria. Então, o sábio, ele tem todo esse conhecimento, ele vai querer absorver tudo isso, mas ele vai querer trocar com as outras pessoas. O sábio também é um conselheiro, tá? Esse arquétipo, muitas vezes, ele atua como um guia, como um mentor, ele oferece insights e conselhos que são fundamentados em anos de estudo, em anos de reflexão, né? Ele vai trazendo, mas como eu trouxe, não precisa ser uma marca super antiga, super old para trazer o arquétipo do sábio. Não, eu posso fundamentar isso
né, nos meus anos de estudo, mas eu também posso ir desenvolvendo, posso ir trabalhando mais fortemente isso para poder compartilhar com o meu público. Ele também é um pensador analítico, ou seja, o sábio é metódico, ele pensa profundamente sobre os assuntos, né? Ele não deixa passar os assuntos de forma aleatória ali, não, ele quer refletir, ele quer procurar entender o porquê das coisas. Ele é articulado, então ele é uma pessoa, né? Ele é um arquétipo que é capaz de expressar bem os pensamentos complexos de uma maneira mais clara e compreensiva. Então ele não vai tentar ficar falando só tecnicamente, de forma cansativa, de forma chata, não. Ele tem que usar a linguagem com maestria. Para que eu consiga transmitir sabedoria e conhecimento, tem que falar a língua da pessoa que está, né, me escutando, da pessoa que quer aprender comigo. Então, o sábio, ele precisa usar isso a seu favor. Então, o verdadeiro sábio Não é aquele que fala só palavras difíceis, cheio de termos técnicos. Não, se ele pode ser um estudioso, alguém que entende tecnicamente, mas não quer dizer que ele é um sábio. O sábio, ele consegue conversar com maestria com seu público. O sábio também tem uma perspectiva ampliada, ou seja, ele não fica só focando em pequenos detalhes, em pequenas coisinhas. Ele tem uma visão maior, mais holística do todo, tá? Onde ele considera diversas possibilidades, diversas facetas, né, de uma situação, de um cenário. E ele busca sempre o aprendizado contínuo. Ele entende que o aprendizado não termina, né? Ninguém nunca sabe de tudo, isso é fato, né? Quem sou eu para ficar falando, mas definitivamente a gente precisa estar sempre aprendendo, independentemente da nossa área de atuação. As coisas vão se desenvolvendo, o mundo vai mudando e conhecimento não está, né, definido em pedra. A gente precisa entender que o aprendizado, ele realmente vai sempre estar acontecendo. Então, o sábio, ele é aquela pessoa que tem essa clareza. Ele entende que ele vai sempre buscar expandir essa compreensão, a perspectiva e que vai sempre em busca de conhecimento contínuo. E qual é a estratégia de branding do sábio? Como eu disse, o sábio, ele é uma fonte de sabedoria e entendimento. Uma marca que se alinha com esse arquétipo, ela é vista como uma autoridade, como uma referência dentro do seu nicho, dentro do seu campo, onde ela oferece insights muito profundos e conselhos valiosos para o seu público, tá? Então, ele tem algumas características que podem ser incorporadas em uma marca que quer estabelecer uma conexão mais profunda com seu público, principalmente por aquelas pessoas que valorizam a sabedoria, a introspecção, o aprendizado. Então, é um jeito da gente conseguir se conectar, né, com o público que busca essa sabedoria. Então, assim como o sábio, né, ele tá sempre em busca da verdade, sempre em busca do conhecimento, sempre em busca de saber mais, as marcas que têm esse arquétipo, né, elas têm que ser transparentes, elas precisam ser honestas, elas têm que ser orientadas a educar, a iluminar. Então, eu não sou um sábio se eu tento esconder, fazer tudo pelas costas do meu público. Eu preciso trazer o meu conhecimento, eu preciso ser transparente, eu preciso ser simples como uma água, assim, para que as pessoas entendam o que eu tô tentando trazer. E como é que as marcas podem abraçar o arquétipo do sábio? Primeira coisa é educar o público, né? Pode parecer uma coisa muito básica, mas o principal valor do sábio é o conhecimento, então a gente precisa trazer recursos educativos para o nosso público dentro do nosso tema, sejam webinários, vídeos, cursos, e-books, enfim, o que for. Tu tem que ser a fonte confiável do teu cliente, para que ele saiba que quando ele quer buscar sobre o teu tema, ele encontre no teu negócio, nas tuas redes, na tua marca, essa fonte de conhecimento. O segundo ponto é importante promover a reflexão. A gente tem que estimular o público a pensar mais profundamente sobre tópicos, a realmente refletir sobre o que está sendo falado. E não é sobre apenas fornecer respostas, mas sim estimular fazendo perguntas que incentivem o pensamento crítico, que incentivem, né, aquela reflexão contínua do teu público, tá? Não que ele ache que vai te perguntar, tu vai saber de tudo, ele vai pegar aquela tua resposta e pronto, daqui a pouco esqueceu. Não, é essa troca, essa reflexão. O sábio, ele preza muito na qualidade sobre a quantidade, tá? Então, ao invés de bombardear teu público com conteúdo, informações só para ter conteúdos e coisas ali, não faça. É importante que tu tenha insights de qualidade que realmente são valiosos. O verdadeiro sábio, ele traz, né, um conhecimento de forma estratégica. Então, eu não vou postar um conteúdo só por postar ou falar alguma coisa só por falar. Eu vou realmente trazer informação que é válida. Laura, quer dizer então que eu posso fazer um conteúdo no Instagram uma vez a cada 6 meses? Não, tá? Eu tô falando que quando o arquétipo do sábio entrar, a tomar vida, é importante que tu incorpore muito a fundo, sem ser muito vago, tá? E isso não quer dizer que tu faz conteúdo só quando tu estiver super inspirado, não é isso. Mas que tu consiga entender que a qualidade, ela vai ser mais importante. Mas é óbvio que, né, tu também não deve deixar de ser visto, porque quem não é visto não é lembrado. Mas pensa em trazer aí a estratégia do sábio de forma bem pensada na tua marca, para que tu transmita informações de relevância e qualidade.
O sábio tem uma perspectiva holística, então tu tem que mostrar aos teus clientes que tu vê o cenário geral, o cenário num todo, né? Em vez de trazer apenas soluções de curto prazo, é importante destacar como que tuas ofertas, como a tua marca, ela se encaixa em uma visão mais ampla, numa estratégia mais de longo prazo. Promova a calma e a clareza. Então a gente está num mundo que é cheio de sobrecarga de informações, a gente tem muita gente falando demais, todo mundo sabe de tudo, mas ninguém sabe de nada, no fim das contas. Enfim, então aqui nesse mundo tu precisa ser aquela voz que traz clareza, aquela voz que traz serenidade, como eu trouxe, né? Aquela fonte confiável do consumidor. Pode ser através do teu design, do tom de voz, do conteúdo, enfim, tu tem que fazer com que teu público sinta que no momento em que ele interage com a tua marca, ele tá sendo escutado, ele tá sendo atendido, ele tomou aquela decisão informativa, né? Ele tá tendo algo que vai ajudar ele de verdade. Não é só mais um no meio da multidão, né? E isso é muito importante para qualquer marca que a gente constrói. E, obviamente, é fundamental ser autêntico. A sabedoria não precisa ser ostentada. A gente tem que entender que eu não preciso de jargões desnecessários, tentativas de impressionar. Eu tenho que falar num lugar de compreensão, numa fala genuína, de experiência mesmo, tá? Então, eu não preciso de termos cansativos. Alguns exemplos de marcas que adotam o sábio, tá? Eu gosto muito do Dício, eu trabalho com naming, né, na OUK, um dos nossos serviços é naming, então a gente tem uma pilha de dicionários, a gente está sempre em busca de novas ferramentas, dicionários e coisas do mundo léxico. Então, eu trouxe o Dício aqui como exemplo, tá? O Dício é o dicionário online de português, é uma das principais referências sobre a língua portuguesa do Brasil, tá? Então, eles não trazem só definições de palavras, mas também informações sobre etimologia, sobre sinônimos, antônimos, enfim. O principal objetivo do Dício é educar e fornecer clareza sobre a língua portuguesa. Então, eles vão tentar ajudar os usuários a entenderem melhor como usar as palavras, como usar o idioma. Na comunicação, a ênfase está sempre no conhecimento. Então, eles sempre trazem algo sobre aprendizado, sobre aprofundamento na língua, enfim. E eles não ficam só falando sobre mudanças na língua portuguesa, eles também trazem antecipação dessa língua, eles trazem atualizações constantes para refletir o uso do português, né? Então, é como se fosse ali uma bússola linguística para as pessoas, né, para que as pessoas entendam desde as complexidades da língua portuguesa até, né, coisas, curiosidades das palavras, enfim, o que posiciona a marca como uma fonte confiável e sábia da informação. E o Dício não faz isso de uma forma cansativa, de uma forma muito rígida, técnica. Eles têm artigos legais. A gente pode ver que tem podcast do Dício, né? Então eles trazem, é errado falar gírias. Eles mostram palavras para a gente ampliar o nosso vocabulário de um modo mais lúdico, mais fácil mesmo, tá? Então não é algo que é chato. Eles realmente têm esse compromisso de mostrar, né, a sabedoria, educação e clareza. Então, assim, só para a gente entender bem na prática mesmo, né, o Sábio em Ação no Dício. Eles têm um compromisso com a educação. Então, não é só definir palavras, mas sim aprofundar na etimologia, nos sinônimos, nos antônimos, sendo realmente uma ferramenta educacional para os usuários. Clareza e compreensão. Então, quando eles trazem exemplos de uso e contexto, eles não querem que as pessoas entendam apenas o significado da palavra, mas como essa palavra pode ser usada corretamente. Atualizações constantes. Então, o português é uma língua viva, ela está em constante evolução, a gente precisa ir tendo isso em mente. Então, o Dício, ele mostra a sabedoria dele ao atualizar toda hora, né, as entradas, os reflexos das mudanças, os novos usos do idioma. Eles têm um compromisso com a verdade, então eles não usam uma linguagem sensacionalista ou opinativa, eles focam em realmente oferecer informações que são precisas e objetivas para o seu público. Além das definições, o Dício também traz alguns recursos adicionais, ou seja, conjugações verbais, questões gramaticais, enfim, eles acabam solidificando a posição da marca como uma fonte completa de sabedoria linguística. Tem uma comunidade engajada, tá? Então o Dício está sempre encorajando os usuários a perguntarem, a discutirem nuances linguísticas, compartilhar conhecimento, criar um espaço de troca, né, de aprendizado colaborativo. Então é bem legal essa troca, né, que o Sábio faz, de ter uma comunidade também. E eles focam em aprofundar, ou seja, ao invés de apenas trazer ali, né, um arranhãozinho na superfície, o Dício realmente se dedica a explorar profundamente cada tópico. Eles vão refletir a curiosidade, o desejo de reconhecimento do arquétipo do sábio. E aqui a gente pode ver, né, no Instagram deles, tem vários conteúdos assim até mais leves, que permitem aquilo que eu falei, né, do sábio não ser alguém tão chato, tão técnico, tão rígido. Então aqui a gente vê que eles trabalham, tá, qual é o plural de lápis, aí o público poder responder, aquela ideia de comunidade, lembrete do Dício,
elogios com a letra D, frases, né, para trazer um pouquinho também de cultura. A identidade visual é mais leve, enfim, então realmente é uma marca que sabe usar bem legal o Sábio. Aqui também a gente pode ver, ó, que o Dício trabalha com caça-palavras, a palavra do dia, pra gente sempre aprender uma palavra nova, né, e melhorar o vocabulário, palavras pesquisadas. Então, realmente é o arquétipo do sábio bem em ação. Um outro exemplo é o TED, tá? O TED é Tecnologia, Entretenimento e Design. É uma organização sem fins lucrativos que se dedica a trazer ideias. Então, essas ideias, elas geralmente são espalhadas por palestras curtas, poderosas, enfim. Eles têm um slogan ali, que é ideias que merecem ser espalhadas. Isso traz muito bem a missão da marca e traz muito bem, né, a missão de uma marca que tem o arquétipo do sábio como dominante. Como é que a gente vê o sábio em ação no TED? O TED não se limita a um campo de estudo, ele tem uma diversidade de perspectivas. Então, ele vai trazer tópicos desde ciência até tecnologia, enfim. Falam sobre design, falam sobre humanidade, trazendo tudo que é aquela sede insaciável do sábio por conhecimento. Eles se aprofundam, tá? E tem rigor ali naquelas palestras. Eles não são só opiniões superficiais dos palestrantes, não. Eles são pensados cuidadosamente, pesquisados e apresentados por pessoas que são líderes em suas áreas, para poder trazer conhecimento de fato. O TED incentiva o público a questionar, a explorar, a buscar uma compreensão mais profunda do mundo ao seu redor. Eu acho muito legal as palestras, várias assim que acabam sempre me fazendo refletir, querendo aplicar na OAK, aplicar na minha vida, várias coisas. Então, é sobre isso, assim, a gente querer trazer para nossa prática. Também tem um engajamento global, então com as conferências do TEDx, né, que muita gente já assistiu, o TED acabou se expandindo globalmente. Então ali a gente consegue criar comunidades ao redor do mundo todo, fazer com que todo mundo possa participar desses grupos, trocar ideias e conhecer mais, né, sobre a marca. Eles têm uma educação contínua, então eles desenvolveram uma plataforma que é a TED Ed, que ela é especificamente para educação. Então, além das palestras, né, tem agora essa plataforma de cursos para trazer recursos valiosos para educadores e estudantes. Acesso gratuito, tá? Então, a ideia do TED realmente é disseminar o conhecimento, então as palestras deles, pelo menos a maioria, está disponível gratuitamente, tornando o aprendizado mais acessível para todo mundo. Eles buscam fomentar o diálogo, então eles têm ali plataformas de comentários, eventos ao vivo, tudo para que tenham discussões construtivas para que as pessoas possam, né, debater e expandir todas as ideias. Inovação. Isso também faz parte do sábio, né? Não é porque a gente está falando de alguém que tem experiência, que tem sabedoria, que ela não vai inovar. Então, o TED, ele traz isso, ele não é estático. Ele continua a inovar nos seus formatos, nos tópicos, na maneira de engajar o público. Isso traz a mente evolutiva do sábio, de sempre estar buscando uma melhoria, uma evolução. E integridade e autenticidade são padrões bem importantes para o sábio. Então, quando eles mantêm essa questão rigorosa, né, dos seus palestrantes e conteúdo, o TED garante que o conhecimento seja autêntico e confiável.